E a caça às bruxas protestante, hein? Você já ouviu falar dela? Muito provavelmente deve associá-la só a Salem nos Estados Unidos, mas ela ocorreu em muitos outros países, principalmente no país que deu ali origem às colônias inglesas, ou seja, a Inglaterra, como você já deve ter visto pelo título do vídeo. No vídeo de hoje nós não vamos falar de bruxa sendo queimada na fogueira, mas sim sendo sentenciada à forca. Isso porque a dinâmica aqui do julgamento dos protestantes e dos católicos é diferente em relação à bruxaria, feiticeiros e aqueles que, enfim, de alguma forma são mal vistos pelos ditos cristãos. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos sobre caças bruxas, bruxas reais, Inquisição e todos os outros assuntos que estiverem correlacionados à imagem da bruxa e ao papel dela na sociedade e tudo mais. Bom, para a gente entender a caça às bruxas protestante, a gente tem que entender primeiro que eles são protestantes de quê, né? Eles são protestantes contra alguns dogmas, algumas falas, algumas crenças da Igreja Católica, ou seja, dos primeiros cristãos oficiais, por assim dizer. Então, inevitavelmente, os protestantes, apesar deles terem as suas diferenças com os católicos, eles bebem muito da fonte do catolicismo, inclusive de certos preconceitos, muitos preconceitos. E quando a gente traz, né, isso para o contexto de caça às bruxas protestantes, esses preconceitos eles se misturam a crenças do folclore e da tradição do determinado país protestante. Aqui a gente vai falar especificamente da Inglaterra e dos países próximos a ela que fazem parte aí do Reino Unido, que um influencia o outro nesse sentido. A gente também tem que levar em consideração que a caça às bruxas católica e protestante, elas ocorrem mais ou menos no mesmo período. Porém, a caça às bruxas católica, ela começa um pouco antes, no século XVI, e a caça às bruxas protestante, ela se desenvolve a partir do século XVII. Ela tem ali alguns casos de meados do século XVI ao final do século XVI, e ela tem ali a sua força no século XVII. Se tratando da caça às bruxas protestante na Inglaterra, nós temos três nomes de reis diferentes, mas praticamente seguidos, que geraram ali a legislação aplicável à caça às bruxas. E nós temos um nome muito importante, muito significativo nesses processos, que resultou ali em uma aproveitação da histeria coletiva, do caos que acontecia na Inglaterra sobre a perspectiva diferente, né, dos grupos religiosos. Quando a gente fala que a Inglaterra é protestante, não necessariamente ela teve o mesmo desenvolvimento protestante da Alemanha, do Martinho Lutero. O Martinho Lutero é que é considerado, né, o pai do protestantismo, que é considerado quem bateu ali de frente com a Igreja Católica, quem foi a voz ali da insatisfação. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos o rei Henrique VIII. Esse rei Henrique VIII é o famoso rei que não parava quieto com a esposa, porque ele desejava ter um herdeiro homem, e foi ele o responsável pela criação da Igreja Anglicana. Então, o anglicanismo, ele é diferente de outras manifestações protestantes. Isso porque ele é o resultado direto da escolha do rei, né? Foi o rei
Henrique VIII, que para conseguir se desvincular do seu casamento com a rainha Catarina de Aragão e se casar com a Ana Bolena, que mais tarde ali ele executou porque não conseguiu filho, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, para outros canais. Ele fundou a Igreja Anglicana. Qual é a diferença principal, né, que a gente vê da Igreja Anglicana para a Igreja Católica? É que na Igreja Católica a gente tem como o chefe da Igreja o Papa. Ele que é a representação ali, né, de Deus e de Jesus e por conta disso ele que é o líder da Igreja. Na Igreja Anglicana, quem dá a palavra final, que é o chefe de fato, é o próprio monarca, ou seja, o próprio rei. Então, o primeiro chefe da Igreja Anglicana foi o Henrique VIII por uma decisão pessoal e estrategicamente política. Sendo o fundador da Igreja Anglicana, ele necessariamente precisou romper com a Igreja Católica para a Igreja Anglicana ser, de fato, né, a religião oficial da Inglaterra. Mas ela não é tão diferente assim da Igreja Católica. A questão da caça às bruxas, ela deixa de ser uma questão do poder eclesiástico e ela passa a ser uma questão do poder civil, do Tribunal Real Comum. Isso acontece através da lei que o Henrique VIII cria, promulga em 1542, que é o ato de feitiçaria ou bruxaria, dependendo ali da tradução que você pegar, e que ele passa a tratar os crimes de magia, né, os atos de magia contra alguém como um crime grave secular e que passa ali a ser tratado como algo contra objetivamente ao Estado. Aqui, dependendo do dano que essa pessoa, né, utilizando a magia causar, principalmente danos voltados sobre a saúde de outra pessoa, ela pode ter o seu confisco dos seus bens e ela pode resultar também no seu falecimento, né, na execução da sua vida. Tudo depende do grau do dano. Em 1547, o ato, né, essa lei, foi revogada pelo herdeiro homem que teve um breve ali reinado do Henrique VIII, que foi o seu filho Eduardo VI. Entre 1553 a 1558, quem assumiu o trono inglês foi Maria I, ou também popularmente conhecida como Maria Sangrenta, que é até um certo título injusto comparado assim aos outros familiares dela, né? Mas a Maria I, ela era a filha primogênita do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. E ela era uma princesa e rainha católica. Então, ela não tinha interesse ali em manter a igreja anglicana. Na verdade, ela tinha um interesse de fazer as pazes com a igreja católica, o que não necessariamente deu muito certo, porque quando a Maria assumiu o trono, já tinha ali uma grande divergência no território inglês sobre a questão religiosa. Já haviam outros tipos de protestantes e a própria ascensão dela ao trono dividiu opiniões. Então foi um período relativamente curto de reinado, mas que ao mesmo tempo houve uma certa tensão, né? Muito por conta do que o pai dela fez durante o reinado dele, das escolhas dele, né? E a Maria, sendo católica, ela não manifestou interesse em trazer de volta a lei específica de bruxaria. Portanto, nesse período, a gente não tem
nenhuma lei específica de bruxaria, né? Como a gente tinha ali do Henrique VIII. Mas depois da Maria vem a famosa Elizabeth I. A Elizabeth, em 1563, resolve trazer de volta a lei do pai, só que ela traz com mais detalhes e ela acrescenta um ponto muito importante, que ela retira o benefício ao clero no julgamento, ou seja, se alguma das pessoas ali que foi acusada de bruxaria, de fazer mal a alguém utilizando da magia, principalmente, né, sempre um foco muito grande aqui na questão de doenças, essa pessoa ela não tem o benefício do clero no sentido de poder pedir para ser julgada através do tribunal eclesiástico inglês. Então, que poderia até amenizar a sua pena, muitas vezes amenizava. Então, Elizabeth, já pensando nisso, ela disse: não, você vai ser julgado aqui como um comum, como um civil comum. Nesse mesmo ano, a prima da Elizabeth, a Maria Stuart, rainha da Escócia até então, promulgou junto com o parlamento escocês uma lei contra a bruxaria. Essa lei contra a bruxaria, ela tinha um foco muito grande em demonizar, em proibir determinadas práticas pagãs ancestrais que faziam parte do dia a dia da tradição do povo escocês e que estavam sendo muito associadas à bruxaria, porque essa lei ela era uma forma de reafirmar crenças da fé protestante que estava ocorrendo naquele período na Escócia, em 1563. Então, o afastamento ali de qualquer prática supersticiosa, considerada ali supersticiosa, envolvendo misticismo, esoterismo, algo que não fosse bem vista aos olhos dos cristãos considerados mais próximos ali da perfeição, era banida. Essa lei escocesa ela é importante para um contexto futuro e um impacto indireto na Inglaterra. Uma curiosidade é que, apesar da Maria Stuart trabalhar ali em conjunto, claro, por interesses políticos com o parlamento, né, para reforçar as crenças protestantes, a Maria Stuart era católica, casada com o herdeiro do trono francês, também católico. A Mary, depois de um tempo, ela tentou comprar briga pela legitimidade do trono inglês com a Elizabeth. Ela saiu perdendo. A Elizabeth foi obrigada politicamente a executá-la, né? Mas curiosamente, quem assumiu o trono depois da Elizabeth e ficou com o trono escocês, inglês e irlandês, porque nessa época a Irlanda ela era governada pelo domínio da Inglaterra, foi o filho da Mary, o Jaime I ou James VI. Ele assumiu primeiro o trono escocês e pouco depois ele assumiu o trono inglês. No início do vídeo eu falei que tinham 3 nomes principais dos reis que impactavam ali diretamente na caça às bruxas e nós chegamos ao terceiro nome, né? Primeiro nós temos o Henrique VIII, depois nós temos a Elizabeth I e depois nós temos o Jaime I ou James VI. Logo que o Jaime ele assumiu o trono escocês, ele teve que fazer uma viagem importante ali com a esposa dele. E essa viagem foi um tanto quanto conturbada, teve muitas tempestades, muita chuva, ele viajou pelo mar, então quase que o barco vai para o fundo do mar, né? E surgiu uma fofoca que resultou em um julgamento de bruxas sobre terem sido bruxas que
organizaram um complô com a ajuda de demônios para afundar o navio que o rei estava com a rainha. E apesar dessas bruxas, né, nada ter sido comprovado, até porque como que ia conseguir comprovar isso? Disso não ter sido levado muito adiante, o Jaime I, ele ficou com aquela informação, com aquela fofoca na cabeça dele, e isso resultou em uma certa obsessão, um interesse muito crescente em entender como que funcionava pactos demoníacos, como que funcionava os poderes de uma bruxa e como que os demônios eles podiam agir de fato no plano da Terra. Então, em 1597, ele publicou um livro que é chamado de Manual ali dos Demônios, Daimonologia, que basicamente é para entender essas dinâmicas, né? Ele juntou tudo o que ele conhecia de crenças tanto da Escócia, principalmente da Escócia, quanto de outros lugares, para formular ali um manual de identificação do envolvimento de uma bruxa com um demônio. Em 1603, ele assumiu o trono inglês e, por conta disso, ele mandou reimprimir o livro dele e agora que estaria em uma quantidade maior no território inglês, com a influência, é claro, de ser um livro escrito pelo rei, ele aproveitou e ele aumentou a lei que era sobre a bruxaria da Elizabeth e do Henrique VIII. Ele acrescentou que, logo no primeiro reinado, né, nesse ano, em 1603, que qualquer um que invocasse os espíritos maus ou comungasse com o espírito familiar seria acusado de bruxaria e poderia ser julgado e condenado à morte. Essa questão ali dele acrescentar o espírito familiar está ali diretamente relacionada às crenças e às tradições escocesas, ou seja, antes daquela lei da Maria Stuart ser promulgada, a relação do espírito familiar não era demoníaca. Ela passou a ser, e como o Jaime ele foi criado em um contexto de fé protestante, ele assimilou ali aquelas crenças ancestrais, tradicionais pagãs, escocesas, à bruxaria. Então, muito do entendimento dele da bruxaria vinha de práticas que, na verdade, não estavam ali de acordo com o protestantismo, ou seja, eram práticas pagãs ancestrais que faziam parte da cultura escocesa, mas que foram demonizadas. A questão do espírito familiar, ela se popularizou tanto ao longo do tempo que até hoje a gente ainda reconhece, né, nas grandes produções, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, que tá ali a Sabrina com o gato preto ou um sapo, até mesmo em Harry Potter, né, a gente vê a Edwiges, então aquilo vem da origem principalmente escocesa, mas que também a gente encontra, né, em outros cenários do Reino Unido, que eram práticas pagãs, crenças pagãs um tanto quanto demonizadas. Apesar do Daimonologia não ser tão conhecido como o Malleus Maleficarum, que o Malleus Maleficarum era o martelo das feiticeiras, o martelo das bruxas, o livro da Inquisição para entender quem era bruxa, quem não era. Na verdade, assim, pelo Malleus Maleficarum, quase todo mundo, principalmente as mulheres, elas não passavam ali sem correr o risco de serem consideradas bruxas. Mas eles se assemelham, né, no sentido de investigar e de como proceder nessa investigação, de procurar ali as marcas e
o que uma bruxa ela tem capacidade de fazer, quais são os seus poderes e quais são, né, o grau de intimidade com os demônios. Tem a questão da intimidade carnal, né, sempre com o demônio pessoal. Enfim, tanto pela Igreja Católica quanto aqui pela questão protestante, a imagem da bruxa ela está associada a uma relação de pacto demoníaco. Então, os poderes dela, principalmente, vêm dessa questão do demônio. O Daimonologia, apesar de não ser literalmente ali uma lei, um livro de lei, ele servia, né, como uma instrução ali dentro dos tribunais reais e, por conta dele, um certo advogado mal realizado conseguiu o efeito pior ali de caça às bruxas na Inglaterra, em um contexto um tanto quanto de tensão, né, religiosa crescente, que foi o Matthew Hopkins. Ele é conhecido como o grande caçador de bruxas, às vezes na tradução ele vem como general caçador de bruxas. Em 2 anos, esse homem conseguiu executar metade ou mais da metade das acusadas de bruxaria no total da Inglaterra. Então, existe uma estimativa de que pelo menos 500 pessoas, na sua grande maioria mulheres, foram condenadas à forca por acusações de bruxaria, e só pelo Matthew, estima-se entre 230 a 300. Então, muito provavelmente, ele deve ter passado ali das 230, porque a gente não tem 100%, né, toda a finalização dos processos, mas em 2 anos de atuação dele, ele conseguiu fazer todo esse estrago. Ele se aproveitava principalmente dessa questão religiosa, né, das pequenas vilas puritanas, quando tinha qualquer mínima tensão, qualquer problema fora ali do esperado, ele muitas vezes era chamado, né, contratado ali pela autoridade da vila para fazer a investigação, o julgamento e a execução da suposta ou dos supostos bruxos e bruxas. Só para ter uma ideia assim do caos, né, do período que o Matthew viveu e se aproveitou da situação, ele em 2 anos de execução constante ali dos seus julgamentos de bruxas, ele conseguiu chamar a atenção das autoridades, que o obrigaram a se aposentar, a ele se retirar e viver isoladamente na casa dele, onde ele veio a falecer de tuberculose. Mas ele conseguiu escrever um livro chamado A Descoberta das Bruxas, que veio parar na América, mais especificamente em Salem, no período ali em que a Inglaterra estava conseguindo estabilizar um pouco mais as suas colônias inglesas. Uma curiosidade é que as colônias inglesas, principalmente ali Salem e próximos do estado, as pessoas que iam para lá estavam procurando liberdade religiosa. Liberdade religiosa, é claro, do ponto de vista principalmente protestante, né? Fugindo da tensão da Inglaterra que estava acontecendo. Mas é aquilo, né? Liberdade religiosa entre os cristãos na Nova Inglaterra. E repressão religiosa, repressão da fé e da tradição dos povos originários, dos indígenas, que já habitavam ali há bastante tempo, né? Muito antes de qualquer colonização europeia. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir e lembrar, caso você saiba ou não saiba, eu sou associada da Amazon e eu tô deixando o meu link de afiliada aqui na descrição. Caso você compre alguma coisa
pelo site, compre pelo meu link, né, na plataforma, que isso é uma forma de apoiar o meu trabalho aqui do canal e de valorizar, né, mostrar que você me apoia. Voltando para o Matthew Hopkins, ele até ganhou um filme, não de homenagem, mas sim de terror. O filme que leva o nome dele é um filme, uma produção inglesa de 1968 e que trata justamente ali da presença dele nas vilas e em uma vingança de um determinado personagem contra um dos julgamentos injustos do Matthew Hopkins. Vale muito a pena assistir. Eu gostei bastante desse filme, embora eu passei raiva, né, com o tratamento e saber que aquilo dali estava sendo tão bem feito no sentido de mostrar o que aconteceu de fato, né? Bom, depois que o famoso caçador de bruxas se aposentou, o número de casos de bruxaria diminuíram consideravelmente no território inglês. Até porque estava ocorrendo a guerra civil e tinham outros problemas no sentido que o Estado precisava tomar de conta. Entre eles, o rei Carlos I ele foi executado e aí, passados 11 anos da ditadura ali, do governo do Crowley, não houve ali uma preocupação grande relacionada a especificar novamente o que seria bruxaria ou, enfim, caçar bruxas não estava ali dentro das prioridades do governo pós do rei. O que não significa que a lei deixou de vigorar. Na verdade, ela ficou ali para alguns casos, né? Casos que poderiam ser julgados ali pelos tribunais reais, mas de certa forma, né, não era o foco ali do governo. Quando nós falamos do Jorge II, né, do rei Jorge II, no ano de 1735, ele cria uma nova lei sobre bruxaria e feitiçaria, mas essa nova lei não é especificamente para punir bruxas, e sim para punir charlatões. Quem se utiliza ali da fama de ser um bruxo ou uma bruxa, de saber manipular as energias ou poções, e que ganhe dinheiro em cima do prejuízo do outro que acredita no efeito, no resultado da magia. Mas não existe magia, de fato. Ou seja, aqui na prática era mais ou menos uma lei contra a propaganda enganosa de efeitos mágicos. E nesse caso aqui, a pessoa ela não era condenada à forca ou outra prática ali de outro método de tirar ali a vida, mas essa pessoa ela era multada e presa. Não sei como vai ficar essa gravação final, mas eu tô vendo aqui pela câmera que eu tô com a pele muito branca. Eu acho que de certa forma é para combinar com o clima da Inglaterra, né? Mas enfim. Bom, em 1951, esse ato de bruxaria foi trocado, né? Foi substituído pelo Fraudulent Medical Act, que focava ali em fraudes envolvendo falsos médiums, clarividentes e espiritualistas, que, mais uma vez, né, ali o foco de ganhar dinheiro às custas de superstições que eram falsas. Então, o objetivo dali era, mais uma vez, contra quem fingia ser praticante de magia, que conseguia algum resultado, quando na verdade não conseguia nada, e acabava ganhando dinheiro, prejudicando quem mais estava procurando, mais estava precisando. Quando a gente passa para 2008, essa lei foi revogada e a partir daí todas as ações fraudulentas relacionadas à superstição, elas passam a ser tratadas ali pelas leis do direito do consumidor inglês. A última pessoa da Inglaterra que chegou a ser presa
por conta da lei anterior, né, de fraudes de bruxaria, foi a Ellen Duncan em 1944. No final ali da Segunda Guerra, ela foi presa muito mais por uma estratégia militar, por uma precaução. Ela fazia mesas com outros médios e traria ali mensagens dos falecidos. Então, os militares acharam que ela poderia ali, na verdade, utilizar daquela mediunidade falsa como uma forma de trazer alguma informação de um país inimigo para a mesa, né? Alguma coisa que atrapalhasse a dinâmica da guerra e a proteção, né, no território inglês. Então, por conta disso, ela foi presa por 9 meses. Foi mais ou menos ali o período em que terminou a guerra e aí ela foi solta. E depois disso não se teve mais nenhum outro caso oficial. Além do filme já mencionado do Matthew Hopkins, eu tenho também um filme que eu gostei bastante, mas caso você seja uma pessoa religiosa, cristã, talvez você vá ter pesadelo com esse filme. Se você não for, se você for que nem eu, que não é religiosa, assista, que vai valer bastante a pena. O Estigma de Satanás, de 1971, é um filme de terror e ele gira ali em torno de uma comunidade rural inglesa em que um grupo ali de jovens estariam cultuando um demônio de outros tempos, né? E vários acontecimentos bizarros começam a ocorrer depois que esse demônio ele é reencontrado por um dos jovens e passa a ser cultuado. Mas vale bastante a pena assistir. Outro filme que também é de terror e que fala bastante, conversa bastante sobre o imaginário ali dos protestantes, dos puritanos, em relação à imagem da bruxa e a sua relação com os demônios, é o filme A Bruxa, que é mais recente, mas ele vale super a pena. E ele não é um filme de terror necessariamente para quem está assistindo sentir medo, mas é muito mais para entender como que os personagens sentem medo, né? Por que que eles têm medo daquilo? Então tem muitas referências, é um filme que eu gostei muito de assistir. Ele tem umas cenas que dão uns sustinhos, digamos assim, mas eu acho que ele é um filme mais tranquilo para assistir se você já é uma pessoa mais frequentadora da igreja. Mas de qualquer forma, se você se interessa por esse tipo de filme, né, por esse tipo de conteúdo, vale a pena assistir. Embora esse filme ele se passe já na América, ele é de uma comunidade que acabou de chegar da Inglaterra. Então, as crenças ali ainda estão muito enraizadas, muito fortes. Eu gostaria e pretendo trazer futuramente no canal alguns vídeos de caça às bruxas protestantes, mais diretamente dos casos, de casos reais, além de Salem, né, que é o caso mais famoso e que rende aí tanta história, tanto na literatura quanto filmes e séries, né? Então, se você tem interesse, inclusive, por algum julgamento que você já ouviu falar e quer que eu fale aqui no canal, você pode deixar nos comentários, ou se você prefere que eu fale da caça às bruxas protestante de algum outro país especificamente, que aí eu posso procurar e trazer aqui. Eu demorei mais para postar esse vídeo de hoje, muito porque eu tive que trocar meu celular antigo estava com a bateria, com a memória muito cheia, eu não conseguia gravar mais vídeo longo e aí por conta disso foi ficando mais espaçado, entre outras questões, né, de trabalho da vida real, além da internet. Mas eu pretendo trazer um pouco mais de frequência aqui no canal. Não sei se você está assistindo esse vídeo logo que eu postar, talvez se você assistir depois, né? Enfim, vai ter
Aliás, já tem bastante conteúdo para você assistir aqui. Também estou deixando no link da descrição o meu livro, Círculos, Segredos e Sagrados, que é um romance histórico baseado em casos de caça às bruxas na Itália no século XVI. Então, se você tiver interesse, vou deixar o link, você lê e vê se você se interessa em adquirir o seu exemplar. Sim, gente, eu sei que o áudio precisa dar uma melhorada, eu prometo que isso ainda será resolvido, mas por favor não desista de assistir os vídeos completos, eu faço com muito carinho, muito esmero e, enfim, pode deixar sugestões de outros vídeos, o que você achou desse e te espero no próximo, tá bom? Um beijo e tchau!